Melhorou? Melhorou a qualidade da live, gente? Mudei de tela aqui, vamos ver se para de travar. Gislaine, Luiz, Carla, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre ciúmes e quem nunca teve que atire a primeira pedra. Saudade da minha ex, isso pode acontecer. Itachi. Ainda mais se esse rompimento ele foi recente. A gente vai precisar passar por essa elaboração, né? Tá tudo bem sentir saudades. É uma emoção natural, tá bom? Mas o que eu quero saber de vocês? Quem aqui sente ciúmes? Sente é leve, é moderado ou é intenso? Sejam sinceros. Quem aqui sente ciúme? Sente é leve, é moderado ou é intenso? Patrícia, eu tenho tanto ciúme que eu fico cego, a ponto de quebrar tudo. A Ana, é intenso. Ana, eu tenho muito ciúme e é intenso. É normal eu ter tantos ciúmes do meu namorado a ponto de querer que ele largue a esposa dele? Oi, Anne. Como assim? Seu namorado tem uma esposa, Anne? Não estou aqui para julgar. Estou aqui só para compreender. É isso mesmo? Só pode ser uma piada. Uma hora dessa, gente. Às 5h46 da manhã. Socorro! Então vamos lá falar sobre ciúmes. Vitória já chegou dando risada. Sejam bem-vindos, eu sou Patrícia, psicóloga. As ideias, né, Ricardo? E hoje a gente vai falar sobre ciúmes. Ana Laura, não sei lidar com isso. Bora aprender então, Ana Laura. Maria, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Samuel, como você tá? Bora de TEP. Paula, seja bem-vinda, obrigada por seguir. Cono tá aqui cedinho. Obrigada, Cono, seja bem-vindo. Cono, seu aniversário foi dia 10, vai ser dia 10 do 11? Vamos lá, pra gente não perder tempo. E bora de tep-tep. Vamos lá? Dedinho na tela. Bom dia, Raquel. Bom dia, Maria. Bom dia, Ana. Na psicanálise, buscamos a origem dos ciúmes. Boa, Clau. Eu vou falar aqui sobre algumas causas, né, dos ciúmes, o que pode gerar os ciúmes. Se você quiser complementar, Clau, fica à vontade, tá bom? Melhorou, Ricardo. Então, bora lá. Primeiro eu quero entender, vou até colocar uma enquete. Eu quero saber se você sente ciúmes. Se sim ou se não. Sejam sinceros agora, tá? Quem sente ciúmes, vota na carinha sorrindo. E quem não sente, vota na carinha chorando. Ai, peraí, gente, eu tirei a enquete. A gente não tá aqui pra julgar, não. A gente tá aqui pra poder ajudar vocês. Vamos lá. Quem sente ciúmes, vota na carinha sorrindo. Bom dia, Cibele, seja bem-vinda. E quem não sente, vota na carinha chorando. Podem ser sinceros. Daia, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos lá, gente. Aqui é uma live de acolhimento, não de julgamento. Vamos lá? Votem. 10-2 por enquanto. Quem sente ciúmes, carinha sorrindo. Quem não sente, carinha chorando. Sheilinha, obrigada pela rosa. Vamos lá? Voltem, deixa eu ver a opinião de vocês. 12-3. A maioria sente. Ó, o que eu quero dizer hoje pra você? Gente, sentir ciúme é uma emoção normal. É natural do ser humano. Quando a gente gosta, a gente tem medo de perder. E o ciúme, ele tá relacionado com isso. Eu não quero perder quem eu amo. Então, tem momentos ali na relação que eu vou ficar com medo, que eu vou ficar insegura. E nesse aspecto, tá tudo bem. Agora, é que o ciúme se torna um problema. E aí? Quando que é um sinal de alerta? Quando que chega a ser caso até de terapia? Alguém cogita dizer? Amém, Giovanni. Seja bem-vindo. Amém. Então, a gente precisa entender que o ciúme é uma resposta emocional diante de uma ameaça. Olha lá o meu... Vou falar isso, mas meu marido fala assim, não, viu, gente? Socorro. O meu marido tá lá no Instagram curtindo fotos de pessoas aleatórias. Eu vejo aquilo e eu fico enciumada. Me sinto ali desconfortável. Será que essa é uma ameaça real ou é imaginária?
Será que é natural ele curtir foto de outras pessoas? Ou eu sinto que isso tá desrespeitando a nossa aliança? Diante disso, já vou trazer a polêmica. Pois é, Ricardo, ele é um doce de candura, não posso nem acusá-lo, não. Vitória, não é normal, não. Psicanalista Clau falou, é real. E aí eu já vou trazer uma polêmica logo cedo. Você tá dentro de um relacionamento e aí o seu parceiro ou a sua parceira começa a curtir foto de outras pessoas nas redes sociais. O seu namorado tá curtindo foto de mulheres. Mulheres bonitas, mulheres com pouca roupa. E a sua namorada tá curtindo foto de homens fortes na praia, de sunga. E aí, gente? Isso é normal ou não é normal? O que vocês acham? Olhar para outras mulheres na sua frente. Pois é, né? Aquela pessoa que nem disfarça, o olhinho já vai assim, ó. Gera o quê? Insegurança. Isso gera o quê? Medo. Desconfiança. Cláudia, seja bem-vinda. O Júnior, tanto homem quanto mulher casado, ficar curtindo, comentando foto dos outros é problemático, Júlio? O que você acha? Ah, Aline, mas eu acho que isso é diferente para namoro e para casamento. Será, Aline? E se a gente pensar que o namoro é um test drive para o casamento? Que nesse período a gente precisa observar como é o comportamento da pessoa que a gente está se relacionando, hein? Não é normal, não, a Ana trouxe. A Leite também não acha normal. Ele é uma bom dia. Ricardo, vai ter BO com certeza. A Maria, eu acho que não é normal ficar curtindo foto dos outros, é falta de respeito. Dicas da Keila, é real, pois por mais que seja algo inalcançável. Gostei do que a Keila trouxe. Porque às vezes o cara tá ali curtindo foto de uma mulher que ela é uma influencer. Essa mulher não é alcançável, né? Mas isso gera desconforto no outro, não gera, galera? E a gente precisa pensar sobre isso. Por mais que você venha de um contexto de criação que normalize isso, do tipo, isso é coisa de homem. Homem é assim mesmo. A gente sabe que a gente vem desse modelo de criação, né? Nesse modelo de cultura. Mas a gente precisa pensar no bem-estar de quem a gente está convivendo, não precisa? Quem está do meu lado está sinalizando que eu estou fazendo algo que está gerando desconforto? Eu não preciso olhar para isso com carinho? Sim ou não? O que vocês acham? Mas vamos progredindo aqui enquanto vocês vão comentando, tá bom? O Jonathan, bom dia. Pode me ajudar respondendo a minha pergunta? Claro, Jonathan. Qual foi sua pergunta? Você já enviou aqui? Boa, Maria. Quem faz quando está namorando, vai fazer quando estiver casado. Eu concordo com a Maria, tá? Só isso que eu tenho a dizer, que eu concordo com a Maria. Tudo aquilo que você vivencia no namoro, gente, vai ser potencializado no casamento. Fiquem atentos com isso. Uma menina que tem ansiedade e perdeu a amizade, separa do amor, por quê? Se o único refúgio era o namorado. Jonathan, será que essa é uma questão bem particular, assim? É difícil eu falar de um outro sem conhecer esse outro. Então, seria irresponsável eu afirmar isso. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses. Pode ser um mecanismo de defesa, pode ser uma forma de tentar se curar de algo que ainda está mal resolvido. Pode ser um perfil evitativo, que é, se eu tenho um problema, eu preciso me afastar para resolver sozinha, porque eu aprendi que eu não posso contar com ninguém. Então, só essa pessoa vindo para terapia para eu conseguir ter uma resposta como essa, tá bom? Mas levantei aqui algumas hipóteses. Se já fazia antes do relacionamento, chuta que laço. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Ana, vi a sua bio que você trabalha com TDAH. Isso mesmo, Ana. Eu sou TDAH, eu tenho o diagnóstico que foi feito tardio e eu faço uma pós, faço avaliação neuropsicológica, que é o diagnóstico. Eu estudo muito sobre essa área, sobre TDAH e sobre TEA também. Superdotação, é o meu hiperfoco, tá? Você parece com a... Quem que é essa pessoa? Não conheço. Ela é bonita ou ela é feia? A Ana falou, estou passando por diversos profissionais para ter um diagnóstico. Me chama, Ana, na bio. Sibeli, eu concordo com a Maria. São sinais para ficar
alerta, atenta. Se ele agride no namoro, vai fazer depois de casado. Com certeza, Cibele. Gente, vamos seguir. A Nutri Cibele, ela já fez uma live aqui comigo no perfil. Um amor de pessoa, uma profissional excepcional. Eu quero muito que vocês abracem ela. Nutri Cibele na casa. Cibele, eu tenho até que conversar contigo, viu? Eu vi que você me mandou um áudio, depois eu vou te responder. O Jonathan, eu falei que para ela orar muito e também procurar uma psicóloga para ajudar ela, porque eu não consigo resolver. E, Jonathan, você fez a melhor coisa. Você pediu ela para buscar espiritualidade, para ela se sustentar nesse processo difícil, e você indicou que ela buscasse por ajuda profissional. Você fez o melhor por ela, tá bom? Você tá de parabéns. Neymar, tem uma ficante, só que eu não consigo vencer meus... Gostaria de ajudar vocês a não invalidarem o que vocês sentem. Sabe por quê? Até o ciúme tá sinalizando alguma coisa pra gente. Seja algo referente a essa pessoa, ou seja algo em você que ainda precisa ser trabalhado. Então, vou te convidar neste momento a usar de autocompaixão. O que esse ciúme está tentando me mostrar? O que eu tenho a aprender com essa situação? Bom dia, tia Belinha, seja muito bem-vinda. Arqueiro, a Mulher Maravilha, ela é linda. O Cono, meus ciúmes é tóxico a partir do momento que encosta nas minhas costas. Meus ciúmes é tóxico a partir do momento que encosta nas minhas costas. De pessoas eu revelo, kkk. Cono, não entendi, explica isso aí direito. Vamos prosseguir, gente, que eu tenho aqui uma pauta para tratar com vocês hoje. Mas podem ir fazendo as perguntinhas aí, interagindo que eu vou respondendo, tá? Meus moderadores também tá aí na casa, ajudando nas respostas, interagindo. Olha lá, o Ricardo tá respondendo ali. O Arqueiro, muito bem. Então, vamos lá. Vou trazer uma situação aqui. Nessa situação eu já até falei. Mas deixa eu explicar de forma cognitiva como o ciúme funciona. Então, vamos pensar nessa situação aí de que o parceiro curtiu uma foto nas redes sociais. Qual que é o pensamento que é gerado na sua mente quando você vê que ele curtiu essa foto? Vai me trocar. Tem outra pessoa na parada. Eu vou ser deixada. Estou me sentindo ameaçada. Acho que eu posso perdê-lo. São esses pensamentos que vão passar pela sua mente no momento que você visualiza essa curtida. Gente, que é o primeiro pensamento que vem. Na TCC, a gente fala muito sobre o pensamento automático negativo. É aquele pensamento mais primitivo que brota na nossa mente. Se a gente não procura entendê-lo, desbancá-lo, trazer evidências para poder questionar esse pensamento, ele vai crescendo, ele vai ganhando força dentro da nossa mente. E o que vai gerar essa força que esse pensamento ganha? Mais pensamentos disfuncionais. Vai começar também a gerar uma ansiedade, uma raiva dentro de você. A ansiedade e a raiva são emoções que surgem quando eu me sinto injustiçado, por exemplo. E qual que é o comportamento diante do ciúme? Então, ó, eu sou um ser que penso, sinto e me comporto diante de uma situação. A situação foi uma curtida de uma foto. Pensei, vou ser trocada. Senti ansiedade e raiva. Como me comportei? Eu fui lá, quebrei o pau, xinguei e ainda fui conferir o celular. Percebe que se eu não contornar o pensamento, se eu não dialogar com esse pensamento, eu vou ter uma atitude desproporcional ao ocorrido? Então, tudo começa aqui. A gente precisa trabalhar aqui para poder agir de uma forma coerente. Se eu não processar essa informação, se eu agir no impulso, vai dar ruim. Conseguem compreender? E outra, a situação pode ter te gerado um gatilho. Gatilhos são experiências anteriores dolorosas que eu revivo no momento atual diante de uma situação semelhante. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A Clau tá dando ali uma ajuda. Sentimento de vulnerabilidade, exatamente. Eu preciso trabalhar muito a minha mente para acabar com os ciúmes. É isso, Lili. A gente precisa trabalhar esses pensamentos. Primeira coisa que eu preciso entender é que desconforto que eu senti na hora que eu vi essa curtida. O que isso tá querendo me sinalizar? Por que esse desconforto?
Por que eu tô com raiva? A gente precisa questionar isso. Será que se eu for lá, quebrar o pau, pegar o celular dele, vai ser um comportamento maduro ou imaturo? Será que eu tô numa esfera emocional ou racional? A gente precisa se questionar. Bora de TEP? Quero pedir um favorzão pra vocês, gente. As nossas lives estão com uma taxa muito baixa de compartilhamento e de republicar. Então vamos lá, todo mundo? Vou te ensinar o que é republicar, porque talvez você não saiba. Gente, meu pet tá soltando tanto pelo que tem pelo para todos os lados. Meu pet, vulgo gatinho pitucho. Tem muito pelo aqui. Os pets de vocês também estão trocando de pelo, gente? Até o meu celular levou, ó. Para você republicar, você vai pressionar o dedinho na tela e vai aparecer aqui, ó, na primeira opção, o botãozinho de republicar. O Anderson, normal. Você tem pet aí também, né, Anderson? Vamos lá? Quem consegue republicar? Clica aí. Para mim, por gentileza. Obrigada, Kate. Seja bem-vinda. Obrigada pelo Heart Me. Jaqueline, obrigada pela rosa. Epaminondas, obrigada pela rosa. Vamos lá? Quem consegue republicar e compartilhar? Para compartilhar, você vai vir aqui embaixo nessa setinha, ó. Tem uma setinha bem aqui assim, ó. Clica nela para você republicar. Só não pode o Pietro ter alergia. Não, Ricardo, ainda bem. Gato não, ele tem rinite, mas aí já é ácaro, essas coisas, né? O Jonathan, será que no meu caso eu preciso parar de mandar mensagem todo dia ou ficar presente como sempre? Houve um término, Jonathan? Quando tem um término, a gente precisa dar um tempo, né? A gente precisa se retirar para poder olhar pra gente, entender o que a gente tá sentindo diante dessa ruptura do relacionamento. Obrigada, Cibele, pelo Heart Me. Bora ativar o Heart Me também para vocês fazerem parte do fã-clube? Vocês sabiam que quando vocês ativam o Heart Me, aparecem umas figurinhas aí embaixo? Vocês sabiam disso? Dá uma olhadinha aí para vocês verem. Quando vocês vêm aqui embaixo nas figurinhas, tem um coraçãozinho e tem umas figurinhas exclusivas. Tem a figurinha do TEP. Ó, quem soltou um baú pra gente? Vamos lá? Quem jogou um baú? Quem jogou um baú? Anderson jogou um baú de 50 moedas. Gente, assim que esse baú abrir, peguem as moedinhas, catem as moedinhas para poder ativar o Heart. Perfeito? Quem puder ativar agora, já ativa. Daia, obrigada. Lili, obrigada. Gratidão. Obrigada demais por serem um apoiador dessa live. Agora que vocês já entenderam como que funciona dentro da mente os ciúmes, eu penso, eu me comporto. Eu vejo uma situação, eu sinto, eu penso. Se eu não elaborar esse pensamento, o meu comportamento vai ser negativo. Obrigada, Cláudia, pelo Heart Me. Se eu não questionar o meu pensamento, a minha ação, que é o meu comportamento, ele vai ser negativo. Ele vai causar danos, ele vai gerar um estrago. Então, a gente precisa questionar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Precisamos sair de uma esfera emocional e entrar na esfera da racionalidade para depois agir, certo? Primeiro ponto. Mas de onde vem os ciúmes? Qual que é a origem dos ciúmes? Eu vou trazer aqui para vocês 5 origens de ciúmes. Tem 5 formas do ciúmes excessivo ser desencadeado na sua vida. E aí você vai tentar mapear de onde que vem os seus ciúmes. Quando a gente entende a origem, fica mais fácil de trabalhar. Até mesmo para vocês levarem isso para o consultório, para a psicóloga de vocês. Tá bom? A Fátima tem um relacionamento de 14 anos. Sou sozinha na cidade dele. É 14 anos? E ele é egoísta. Estou esgotada. Ele é muito ego. Pois é, Fátima. Aí a gente tem uma questão. Quando o outro, ele é o centro da nossa vida. Pensa só. Se eu estou dentro de uma relação que tudo que eu tenho é o outro, ele vai ter total controle e domínio sobre mim. Eu me torno refém, eu me torno vulnerável. Como que a gente vai combater isso? Gente, como a gente consegue aconselhar a Fátima aqui, hein? Ela vive em um relacionamento em que ela depende totalmente dessa pessoa, porque ela é sozinha na cidade. Como que resolve isso?
Alguém sabe? Ah lá, a Monize se identificou, ela também tá passando por isso. Como que a gente lida essa questão? Quando o outro está no centro da minha vida, o que que eu preciso fazer para sair desse ciclo, hein? Baúzinho aberto. Cliquem aí, peguem a moeda, todo mundo clicando no baú, quem consegue? E envie o Heart Me, que é esse coração laranja. Bora? Obrigada, Lani. Quem mais consegue? Vamos lá? A Isa trouxe uma boa ali, ó, arrumando emprego, talvez, aos poucos, se estabilizar. Que mais? E como é que a gente faz para ir numa esfera mais relacionado a olhar para as minhas necessidades? Obrigada pelas rosas, gratidão, gente. Vamos lá enviar o Heart Me? Quem consegue? Fazendo escolhas que me fazem bem no dia. Boa, Pan. A Monize falou que está grávida. Ah, você está gestante, Monize. Mas, olha só. O primeiro passo, ele começa por você se priorizar. Olhar para suas necessidades. Segundo passo, tentar fazer vínculos. De que forma eu posso interagir, conhecer pessoas, de repente uma comunidade local? De que maneira eu posso fazer esses enfrentamentos? Quero que você pense um pouquinho sobre isso, tá? Mas o primeiro passo, obrigada, Kate, pela capivara. O primeiro passo começa por você cuidar de você, olhar para suas necessidades, elevar sua autoestima, se sentir útil. Dá para se sentir útil estando dentro de casa, gestante, de repente estudando algo que você gosta, se aprimorando, fazendo um curso, que a gente consegue fazer isso até pela internet. Olhar mais para você. E quando a gente começa a agir ao nosso favor, olhando para as nossas necessidades, a gente tem um olhar do outro. Experimenta só para vocês verem. Isso, Pan, caminhada, leitura. A partir do momento que eu me cuido, que eu olho para mim, que eu me fortaleço, automaticamente o outro vai me ver como mais interessante. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Uma vez eu recebi no consultório uma mãe, já tinha uma filha numa certa idade escolar, uma idade assim que já dá para fazer muita coisa na vida, né? Ela se sentia estagnada, refém do marido, controlada pelo marido, com autoestima baixíssima, se sentindo inferior, desvalorizada. O que eu comecei a trabalhar com ela no consultório? Primeiro a gente começou a elevar a autoestima dela. Quais são suas qualidades, seus pontos fortes? O que você faz bem? Onde você se destaca? Depois disso, eu comecei a perguntar ela sobre sonhos. O que você deixou para trás depois que você casou? O que você gostaria de ter feito que você não fez? Aí ela resgatou ali lembranças de que ela queria fazer faculdade. Perguntei para ela, o que te impede de fazer faculdade hoje? Sua filha já está em idade escolar, bem resolvida, seu marido trabalha. A gente começou a conduzir o processo ali, gente, e ela voltou para a faculdade, engrenou o negócio dela, que ela já tinha um negócio, ela já empreendia, então ela começou a focar mais no negócio dela. Ela começou a olhar para as próprias necessidades dela. O marido virou outro, porque a mulher dele começou a mudar. Ela começou a focar mais nela mesma. Ela começou a se destacar, a ter outro brilho. Fazer atividade física, cuidar da alimentação. Automaticamente o marido olhou e falou: o que tá acontecendo com essa mulher? Tudo ela pedia minha opinião, agora ela tá aí toda independente, fazendo tudo sozinha. Opa, deixa eu ficar com o meu radar ligado. O que o homem fez? Começou a ficar mais manso, colaborar mais dentro de casa, foi pra academia também, porque ele tava ficando pra trás. Brotou um desejo de estudar. Olha, tá vendo só como as nossas ações movimentam o outro? Quando eu começo a me cuidar, o ambiente muda. O ambiente não permanece o mesmo. Eu vou impactar as pessoas à minha volta. E elas vão acabar mudando também, porque elas serão influenciadas pelo meu exemplo. E aí, você tem sido um exemplo? Na sua casa, na sua comunidade, ou você está refém do outro? A moça bonita, concordo. Obrigada pelas rosas. Kobe, obrigada pelas rosas. Gratidão. Certo? Vamos voltar para nossa pauta aqui, já que eu fiz esse recorte para ajudar a nossa colega a se reerguer. Mesmo estando gestante, dá para você cuidar de você, tá bom? Aline, muitas das vezes colocamos pessoas como nosso obstáculo, mas muitas vezes somos nós mesmos. Perfeito, Aline. E aí, dentro da terapia, num momento oportuno,
A gente chama a pessoa para essa responsabilidade. Obrigada, Jéssica. Gratidão. A gente chama a pessoa para ocupar esse papel de que ela é responsável por esse processo e não o outro. Ai, porque eu não estudo por conta do meu marido, porque ele não me incentiva. Ai, mas o sonho é de quem? É seu ou é do seu marido? Quem que precisa te incentivar? Você mesma. Não é o desejo dele estudar, é o seu desejo. Então é você que tem que correr atrás disso. Tá fazendo sentido pra vocês? Bora. Primeira origem do ciúme é a insegurança e a baixa autoestima. Quando a pessoa sente que não é o suficiente, ela interpreta qualquer gesto neutro como rejeição. Quer um exemplo disso? Ele não respondeu minha mensagem rápido. Ele deve estar falando com outra mulher. Só pode. Se ele tá online e não tá respondendo a minha mensagem, é porque ele tem outra. E aí, esse pensamento, ele é saudável ou ele é disfuncional, gente? Se uma pessoa tá online, se o meu cônjuge tá online e ele não me responde na hora, então quer dizer que ele tem outra? Sim ou não? Quero ajudar vocês a raciocinar. Disfuncional, Fabiana. Muito bem. Quem concorda, quem discorda? A Lili, eu penso nisso quando meu namorado está online e não me responde. Patrícia, disfuncional. Maiara, não. Monize, antes eu me arrumava. Ele. Como é que é, gente? Ele tem senha do meu celular e eu não tenho a dele. Por quê? Direitos iguais nessa relação. Por que um tem a senha e o outro não tem? Estranho, hein? Eu crio 1000 coisas, a Pá disse. Rose, acho que não. BC, não. Cláudia, não. Daniela falou que... Daniela é psicóloga, seja bem-vinda. Tudo bem contigo, Daniela? Seja muito bem-vinda, tá? A Aline, de gatilho. Jaqueline falou, também penso nisso, hein? Antes eu me arrumava. Tá. O da Monize aqui que eu respondi. Bem disfuncional isso, Monize. A gente precisa olhar com mais atenção pra isso. Por que que ele tem a senha do seu celular e você não tem a senha do celular dele? Direitos iguais. Ou ninguém tem, ou os dois têm. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre isso, tá? Ontem eu vi ele apagando uma mensagem. Ele disse que eu tava doida. Eita. Bora bater 40k de TEP, pessoal? A Kate trouxe aqui pra gente. Bora? Sou angolana. Aniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Michele, pelos compartilhamentos. Gratidão. Então, vocês percebem que eu preciso de evidências, gente. O fato dele estar online e não responder a minha mensagem, que outras formas eu posso pensar sobre isso? Quero que vocês me ajudem a raciocinar. Vamos lá, vocês vão me aconselhar agora. Então, acabei aqui de mandar uma mensagem pro digníssimo. Ele tá online e não me respondeu. E aí, que conselhos vocês me dariam? Eu tô aqui com os pensamentos negativos, achando que pode estar conversando com outra mulher. Que conselho que você me daria? Será que procede minha linha de raciocínio? Será que de fato ele pode estar conversando com outra mulher? E aí, o que vocês têm a me dizer? Bom dia, doutora. Sou angolana e muito ciumenta. Seja bem-vinda, Alexandrina. Acho que ele não te ama. Que isso, Tereza? Apareceu um raciocínio coerente aqui, ó, o nosso amigo. Ou nossa amiga. Saori. Ele pode estar lendo algo importante e não deu para responder ainda. Gostei, é sobre isso daqui. Quem mais pode me aconselhar aqui? Deixa eu ver. Pode estar conversando com um amigo, a Isabela disse. Rosilene, adorei. O conselho é, pare de ficar mandando mensagem fora de hora. Ele pode estar trabalhando. Boa. É sobre isso. É sobre isso. Pode estar falando com alguém da empresa, Michele disse. Pode ser algo relacionado ao serviço, a Moranguinho disse. Pode estar conversando com a família. Então, pronto. É isso que vocês precisam refletir na hora que vocês estiverem mandando mensagem pro namorado, pra namorada. Se ele estiver online e não te responder imediatamente. É esse tipo de raciocínio que eu espero que vocês tenham. Todos esses conselhos que vocês acabaram de me dar. E por que a nossa mente vai logo lá pra catástrofe? Com certeza ele deve estar conversando com outra pessoa. Ele deve ter achado alguém mais interessante. O que isso diz sobre mim?
O fato dele estar online e não me responder na hora, tá me gerando esse desconforto. O que que isso diz de mim? Eu sou uma pessoa segura ou eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa segura ou eu sou insegura? E aí? Boa, Aline. Eu acho que quando a pessoa ama, você não tem dúvidas desse tipo de coisa, né? Pois é. Quando eu sou uma pessoa segura de mim, eu sei do meu valor, eu não vou ficar tendo esse tipo de pensamentos. Agora, se eu não confio no meu potencial, se eu venho de relacionamentos anteriores em que houveram traições, pode ser que eu esteja transferindo para esse novo relacionamento, né? Essas inseguranças. E aí esse novo amor tá levando a culpa pelas experiências passadas. E isso é justo? Será que isso é justo? Ah, Lu, nem ligo. Eu deixo voar. Se não for pra ser meu, é tchau. Muito bem, Lu. Isso aqui que é uma mulher confiante. O Anderson falou, tem tudo isso. Saori, a paz de espírito é impagável. Se o relacionamento não te dá paz, então nem vale a pena. Boa. Tereza, confia. Tem como vencer os ciúmes? Tem, William. Tem. E tudo começa por aqui, ó. Tudo começa pelo primeiro pensamento disfuncional. O primeiro pensamento aqui da situação que eu trouxe é: seu cônjuge está online, você mandou uma mensagem e não te respondeu imediatamente. Que senso de urgência é sem alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado? As pessoas têm que te responder imediatamente, alecrim dourado. Porque senão elas estão fazendo alguma coisa errada? Chega a ser um traço tóxico isso, hein? Eu estou no centro do universo, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Que a pessoa precisa me responder imediatamente. Olha o quanto que isso é disfuncional, gente. Olha o quanto que isso é tóxico. Agora, se não me responde na hora, é porque tá me traindo. É alecrim dourado. Vamos desse pedestal? Bora descer desse pedestal, que a gente não tá sendo isso tudo que a gente acha que a gente tá sendo, não? A gente não tá no centro do universo da vida das pessoas, não. A gente é uma parte da vida das pessoas. As pessoas têm outras atividades, elas fazem outras coisas. Nem tudo é sobre mim. É tóxico demais alguém estar online e ela ter que me responder imediatamente. Isso não vale só para relacionamento, não. Isso vale para amizades também. Então, se a sua amiga não te responder na hora, você vai brigar com ela? Com quem que você tá conversando que você não me respondeu na hora? Gente, isso é tóxico, hein? Por que que o ciclo sempre se repete? Porque a gente não resolveu. Por isso que se repete. Porque quando a gente para, avalia e resolve, a gente faz uma quebra de padrão. Agora, se tá repetindo, é porque tem alguma coisa para você aprender aí e modificar, certo? A Rosilene, eu tô aprendendo isso agora. Muito bem, Rosilene. A Candy, apenas devemos confiar. Sem confiança, nem consegue te manter viva neste mundo. Exato! Precisamos. Isso aí, Ricardo. Mulheres bem resolvidas nessa live. A Candy, certo? Segundo motivo, que pode ser uma origem aí do ciúme: experiências anteriores. A sua história afetiva pode estar gerando ciúmes no seu relacionamento atual ou a história do seu ex. Você entra dentro de um relacionamento e você sabe que ele traiu a ex. É o suficiente pro divertidamente ficar aí dançando na sua cabeça. A qualquer risco mínimo de desconforto. Experiências anteriores, se você foi traído, ou se essa pessoa que você está se relacionando já traiu, e ela chega dentro da relação falando: eu mudei, eu aprendi com aquela situação, eu não sou mais essa pessoa. Aí você pensa: vou dar um voto de confiança. Mas você não dá esse voto de confiança totalmente, porque você fica desconfiada. A qualquer menor risco, você fica desconfiada. A qualquer ameaça, já te acende um alerta. Então significa que você não confia. Você disse, olhou no olho dessa pessoa e falou: tá tudo bem, se você tá me dizendo que mudou, eu confio em você. Vamos nos relacionar. Aí toda vez que essa pessoa faz qualquer coisinha, você vai lá e joga na cara dela que ela pode tá te traindo, então significa que você não confia. Você tá revisitando lá o passado dessa pessoa que ela já deixou no passado para acusar ela de algo que você nem tem evidências de que ela tem feito. A Rosa, é o meu caso. Confia, mas desconfiando. Isso mesmo, LG. Isso é muito tóxico dentro da relação.
O ciúmes é criado a partir do momento que identificamos quem somos. O ciúme é criado. Criado ou combatido? Araquém. Quem de desconfiança nos deixa doente, fisicamente e psicologicamente. Exato. É um veneno que a gente toma. Gera mal é só pra gente. Pode gerar no outro como efeito colateral das nossas ações. Porque se eu estou desconfiada, eu vou ficar lá tirando satisfação, azucrinando, perseguindo, checando. Polêmica aqui. Quem tem o hábito de checar as redes sociais do companheiro, da companheira, ou de ficar checando o celular do outro? Vamos confessar agora? Quem que faz isso? A Pá falou que faz isso. Quem mais? Elilton falou, como parar de tomar esse veneno? Fica aqui comigo que eu vou contar, hein? Miguel também faz isso. Quem mais, gente? A Rosilene, eu nem sigo o meu nas redes sociais. Isso que é uma mulher confiante, hein? Tá vendo só? Araquém, estou tentando dizer que nem sempre o ciúme é algo possessivo. Sim, Araquém, eu conversei sobre isso no comecinho aqui da live. Eu expliquei a diferença do ciúme normal, emoção, do ciúme disfuncional, patológico. Agora a gente tá falando do patológico. E aí, gente, a Pamela também se identificou, o Heleno. Nicele falou, eu fazia, agora não mais. Muito bem. Elilton falou que tem um apego ansioso, estilo de apego ansioso. Ó, Elilton já conseguiu identificar. Ange, após que descobri de ele apagar mensagens, não faço mais. A Clau, nunca. Pra mim, privacidade é tudo. Muito bem. A Clau é uma mulher bem resolvida, gente. Isso é excelente. Pamela, eu descobri mais de 300 perfis de mulher no do Job. Como assim, Pamela? Você descobriu aonde isso? Ange, após que descobri dele apagar a mensagem... Ah, tá, isso eu já vi. No meu caso, meu ex me mostrou o nível de ciúmes que os outros não chegam perto. A Maria, o meu esconde o celular. E eu tô começando a desconfiar. Gildeane, já fui paranoica. Até entender que nada que eu fizer vai impedir o outro de fazer o que ele quiser. Perfeito, Gildeane. E aí vale a pena você perder o seu sono, sua paz, seu sossego? Não vale, né? Foi isso que a Gildeane tá trazendo aqui pra gente. Eu não mexo em nada. Odeio ciúmes. KKK. Bom dia. Parabéns, Anne. Bom dia. A Pamela não resolveu. Separei. Araquém. No sentido de ciúmes patológico, a pessoa pode se sentir invadida e reagir a partir desses pensamentos. A Malu, hoje em dia, a liberdade da pessoa me fala sobre o caráter dela. Como assim? Exatamente, não podemos tentar controlar o que não temos controle. Perfeito, perfeito. Então, galera, ó, sinal de alerta aí, viu? Ficar checando as redes sociais, ficar checando o celular, vendo quais foram os últimos contatos adicionados, quais foram as últimas pessoas que ele seguiu, que ela seguiu, é muito disfuncional. Isso não trata a questão do ciúme, só alimenta, só aumenta, só intensifica a desconfiança. Então isso é um sinal de alerta. Por que essa necessidade tanto de ter o controle? Por que essa necessidade de desmascarar o outro? Fica parecendo até que você é uma detetive, uma investigadora. Eu vou achar alguma coisa, eu vou esfregar na cara dele, eu vou esfregar na cara dela. Ei, não é uma competição, não. É um relacionamento. Vocês deveriam estar jogando no mesmo time e não um contra o outro. Se há uma competição, alguma coisa aí vai mal. Tá sinalizando aí alguma disfuncionalidade. Aline, eu nem quero saber a senha dele, não tenho motivos em saber. Muito bem, Aline. A Barbie, eu já estava ficando desgastada, não dormia, não comia, era horrível. Olha o que a Barbie tá trazendo pra gente, um depoimento bem sincero. Do desconforto que ela sentia diante da desconfiança. E obrigada por essa coragem, tá, Barbie? Ciúme excessivo pode ser sinal de alguma doença mental? Não, Leonardo. Não tem relação com uma doença. Tem relação com insegurança, ferida, coisas mal resolvidas, desconfiança. Então tem relação com a história da pessoa. Ela não se sente segura com ela mesma, com o potencial dela. Pode ser também que ela vem de em que existiam muitas traições. Eu tenho uma paciente que vive essa realidade. Ela veio de um ambiente familiar com desconfiança, com traição, com rejeição. E aí, no relacionamento atual dela, ela tenta controlar.
o parceiro. Por isso que ela viveu enquanto ela era criança. Gente, é trabalhar quando existe uma ferida emocional, sabe? Quando você vem de um histórico familiar em que você conviveu diretamente com traições, com desconfianças, com ciúme excessivo, é como se automaticamente você repetisse esse ciclo. E é bem desafiador sair disso. É possível a gente tratar, mas a pessoa tem que ter muita força de vontade. Ela tem que entender que o impacto que isso gera, o quanto que isso vai acabar fazendo ela ficar sozinha, ou ele ficar sozinho, se isso não for resolvido. Ontem deixei externar que estava com ciúmes da minha ficante premium. 5 meses juntos. Gente, agora é umas modas que a cabeça aqui da idosa que é a mim nem consegue alcançar mais. Ficante premium. Quem confia não usa senha, não tem nem no meu, nem do meu marido. Olha aí a regra da casa da Simone. Simone, achei interessante a sua forma de pensar, mas generalizar também não seria tão legal. Por quê? Vamos pensar assim. Hoje em dia, você pisa o pé na rua, eles podem levar o seu celular. Se ele não tiver senha, o criminoso ele pode ter acesso às suas contas de redes sociais, pode ter acesso às suas contas bancárias, ele pode fazer um estrago na sua vida em segundos. Então, muitas vezes, o cadastro de uma senha, ele é até proteção sua, proteção dos seus dados. Em caso de alguém levar o seu celular, né? Então, o fato de não ter senha pode te deixar desprotegido em outros aspectos. E o fato de ter senha não significa traição, desconfiança ou que a pessoa não confia. Pode ser só uma questão de proteção mesmo, tá? Agora, ter as mesmas senhas, legal. Venci muito esse ciclo. Também tive a ajuda do meu amor. Ai, Kendi, que coisa boa. E quando a gente tá numa relação saudável, um estilo de apego saudável, fica mais fácil da gente vencer e romper com esse ciclo de ciúmes, galera. Que bom, Daisy. Fica aqui com a gente, tá bom? Então, eu já falei sobre insegurança e baixa autoestima, falei sobre experiências anteriores. A gente tem também as feridas emocionais. O medo da rejeição, o medo do abandono, muitas vezes formados na infância, pode gerar aí a desconfiança e também, como consequência, um ciúmes excessivo. Exemplo, eu cresci com a sensação de que precisava merecer o amor. Hoje, qualquer sinal de distância ativa essa ferida. Então, se o outro se afasta um pouco, se torna mais ausente, logo, tchum, sinal de alerta. Será que ele pode estar se interessando por outra pessoa? Será que ele vai me deixar? Aí a pessoa se sente vulnerável. O ciúmes toma conta. A insegurança toma conta. Outra forma que pode ser origem aí, que revela os ciúmes, é o estilo de apego. No estilo de apego ansioso, que é a sua forma de demonstrar amor, você tem um medo constante de ser deixado. É uma preocupação excessiva em ser abandonado, em ser largado. No estilo de apego evitativo, você evita se envolver para não sofrer. Aí a gente tem uma evitação até do ciúme no estilo de apego evitativo, né? E o quinto é a distorção cognitiva. Distorções cognitivas, galera, é uma forma incoerente que eu avalio uma situação. Vou até trazer alguns exemplos para vocês. A gente tem uma distorção cognitiva que ela se chama leitura mental. É como se eu tivesse certeza do que a outra pessoa está pensando. Como que eu vou ter certeza do que o outro pensa, gente? Se eu não tô na cabeça dessa pessoa, vocês me contam? Eu tenho certeza que ele deve estar pensando na ex dele. Que evidência que eu tenho que isso está acontecendo? Eu tenho bola de cristal? Eu consigo ler mentes? Não consigo. Um ser humano normal não faz leitura mental. Um ser humano normal não consegue entrar dentro da cabeça da pessoa e saber exatamente o que ela está pensando. Não tem como. Exato, Araquém, a partir das crenças. As crenças, elas são formadas logo na infância, a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Outra forma de distorção cognitiva é a catastrofização. É quando eu aumento a situação, eu torno ela bem maior do que ela é. E ela sair com as amigas dela, ela vai encontrar uma outra pessoa e vai me deixar. Então, eu preciso impedir isso.
Aí o ciúme, ele ganha uma nova configuração, uma nova roupagem, que é o controle, que é o tentar limitar o outro, colocar ele dentro de uma caixinha, numa redoma de vidro. Sabe aquele tipo de pessoa que checa você constantemente? Não me ligou quando você chegou em casa? Por quê? O que está acontecendo? Será que por um acaso você está com outra pessoa? Porque a gente tem um combinado aqui. Você tem que me ligar toda vez que você chegar. Isso pode ser ciúmes, que se manifesta através de controle. Araquém, as distorções cognitivas podem ser uma forma da pessoa buscar o seu equilíbrio emocional ou se desequilibrar, né, Araquém? Porque pensa só, através de uma leitura mental incorreta, eu posso pressupor que o outro está sendo infiel. E eu posso agir conforme essa distorção cognitiva. Uma vez eu estava em uma supervisão. Gente, olha o tamanho da distorção cognitiva. Eu estava numa supervisão e a nossa supervisora, ela trouxe um caso em que a mulher simplesmente criou uma paranoia de que o marido dela estava traindo ela com a colega de trabalho dele. Gente, ela criou toda uma narrativa. Eles estão juntos. Ele está me traindo com ela. E como se não bastasse essa distorção cognitiva, ela ainda me chama o marido da mulher para dizer que os dois estavam tendo um caso e que eles precisavam tomar medidas. Gente, sem nenhuma evidência concreta. Leonardo tá dando risada. Sem nenhuma evidência concreta. Ela criou uma paranoia que estava sendo traída, que o marido estava tendo um caso com a colega de trabalho dele. Se não bastasse ela construir isso, ela chama o marido da mulher para falar: estamos sendo traídos. E aí, o que você vai fazer? A gente precisa tomar providências. Vocês imaginam o barraco que isso deu, né? Moral da história. Misericórdia, Leonardo. Foi uma paranoia que a mulher criou, gente. Eles não tinham nada a não ser um vínculo profissional. O casamento dela estava ameaçado, não só o dela. O da mulher lá também, porque ela impulsivamente chamou o marido da mulher para poder falar. Sua mulher é uma pã, ela tá com meu marido. E aí? Como é que você vai resolver isso? Aí já é um surto psicótico. Complicado, não é? Mas, ó, psicanalista Clau, em quadros de border, por exemplo, a pessoa borderline, ela pode construir uma paranoia sem evidências concretas. E ela pode agir impulsivamente para tentar resolver a situação. Tá vendo, Rosilene? Porque, assim, quando a gente faz supervisão, gente, os casos que aparecem na supervisão são os mais desafiadores. Não é essas demandas que a gente tem aqui no dia, não, tá? Isso aí foi um caso de supervisão. Só para vocês entenderem o que uma distorção cognitiva, o que uma avaliação de situação de forma disfuncional pode gerar de impactos. A gente não pode agir conforme nossos pensamentos intrusivos, não, gente. Precisamos questionar os nossos pensamentos. Brotou um pensamento negativo na sua cabeça, você tem que questionar ele, você não pode agir imediatamente não, porque vai dar ruim. Bora de tap-tap? Vamos bater 65K? Quem me ajuda? Estão conseguindo compreender? Terceira distorção cognitiva é a comparação social. Olha lá, ele cumprimentou aquela mulher, ele deu bom dia para aquela mulher e ela é mais bonita do que eu. Ela tem um corpo torneado, ela é mais jovem, ele vai me trocar por ela. Que evidências que eu tenho disso? Através de um bom dia. Caraca, que exagero, hein? Só porque alguém cumprimentou uma pessoa significa que vai me trocar? Percebe o quão disfuncional são alguns pensamentos que a gente produz? E que se a gente acreditar, a gente vai cair num buraco. Estão entendendo? E tem a personalização também, que é quando eu trago a questão para mim. Então, ó, o meu marido pode estar me traindo, eu nem tenho evidências disso, mas a culpa é minha. Deve ser porque eu estava trabalhando demais, deve ser porque eu passei muito tempo cuidando do nosso filho, eu não dei muita atenção para ele. Então é por isso que ele está olhando para outras pessoas, a culpa é minha. Isso também é uma distorção cognitiva. Então a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Então, como que o ciúme ele vai impactar os relacionamentos? Primeiro, quando gera controle. Pedir senha do celular,
checar curtidas, vigiar stories, mandar mensagem o tempo todo. Isso desestabiliza a relação. Isso fragiliza a relação. Eu mostro pro outro claramente que eu não confio nele. E se a gente não tem confiança, a gente tem relacionamento, gente? Uma coisa combina com a outra? Eu consigo ter um relacionamento se eu não confiar? Um relacionamento saudável, né? Eu consigo ter um relacionamento saudável se eu não confiar? Boa, Rose. Não. É impossível. Ricardo, hoje a conversa é de alto nível, trazendo consciência. Eu gosto desse horário das 5h30, porque que eu consigo ter as conversas maduras com vocês. Nos outros horários, as pessoas só querem saber de transtorno. Aqui nesse horário, vocês estão dispostos a refletir. Então, isso é maravilhoso. Né, Anderson? A Rosa falou, me ajuda, eu tenho ciúmes demais. Fica aqui, Rosânia, com a gente, que a gente tá conversando sobre isso. A Rosilene, então eu tenho um relacionamento maravilhoso. Ficante primo é quase namorada, falta pouco, na verdade, só falta oficializar. Bora oficializar então, gente. Mário, seja bem-vindo. Júlio, obrigada pelo heart-me. Mário, obrigada pelo heart-me. Gratidão que vocês estão aqui com a gente. Arqueiro. Ciúmes nem sempre é ruim. Arqueiro, a gente já falou sobre isso no começo da live. Quem tá aqui desde o começo, manda um eu. Quem aqui viu que a gente falou que tem ciúme que é normal? Quem tava aqui quando eu falei que tem ciúme que é normal? Ah lá, a psicanalista Cláudia chegou desde o comecinho. A abelha também, a rosa. Ciúme revela fragilidades, exatamente. E eu falei isso também no começo da live. O ciúme vai revelar algo que não está bem resolvido comigo. Uma insegurança, um desconforto, um medo de perder. Por que eu tô com medo de perder? Porque eu acho que... Aí a gente tem as crenças. Eu acho que eu não vou encontrar ninguém? Eu tô velha demais pra refazer a minha vida? Se a pessoa for embora? Por que eu tô com esse medo todo de perder? Porque eu amo demais ao ponto de não me ver sem essa pessoa? Eita! Sinal de alerta. Porque eu vou amar tanto assim alguém ao ponto de ter um medo exacerbado, exagerado, e não conseguir me ver sem essa pessoa. Eu preciso me amar mais, né? Eu preciso entender que se essa pessoa resolve ir embora, eu posso recomeçar a minha vida. Eu posso encontrar uma outra pessoa legal para eu me relacionar. Tá vendo só que vai dizer também sobre autoestima, sobre amor próprio, o quanto eu confio em mim. Sabe quando você tá com ciúme que alguém fala assim, ei, mulher, você não confia no seu taco, não? Um mulherão desse que você é? O que ela tá querendo dizer com isso? Você não confia no seu potencial, não? Se esse relacionamento terminar, você tem toda a capacidade de conseguir alguém melhor. Por que eu não tô conseguindo ter essa visão de que eu posso conseguir alguém melhor? Que eu mereço ser feliz? Que eu sou digna de ser amada? Halloween, uma psicóloga e um sonho, que é isso? Cara das minas, melhor nem perguntar, né? Gente, o cara das minas, ele é seguidor antigo, tá? Desde a outra época que eu fazia live às 5h30 da manhã. Seja bem-vindo novamente. O potencial está dentro do pensamento racional. Muito bem, Araquém. A solitude é uma descoberta. Exato, Maria. E a gente só vai alcançar a solitude se a gente permitir. É trilhar o caminho dessa descoberta. Di, seja muito bem-vindo. Como você tá? Tudo bem? Renata, minha lindeza, dá um oi aqui pra gente, Renata. Deixa eu te recomendar pra galera. O que mais o ciúme pode gerar de impacto dentro de uma relação, gente? É o efeito oposto. E eu vou trazer para vocês um exemplo desse efeito oposto. Psicóloga Renata na casa. Quero que vocês abracem, que ela é uma querida. Ela já fez live aqui comigo, no perfil, e foi um sucesso. Se você gosta do meu jeito de falar, de explicar, vocês vão amar a psicóloga Renata. Sigam ela. Acompanhem o trabalho dela. Ela também faz lives aqui na plataforma. É uma excelente profissional, super recomendo. O efeito oposto, vou trazer um exemplo. A pessoa controlada começa a se afastar. E quem sente ciúmes se desespera mais ainda. Força-se um ciclo. Então, pensa só. Estou num relacionamento, eu tento controlar essa pessoa por ciúmes e ela começa a se afastar. Eu penso assim, se eu ficar de cima... Se eu ficar investigando, controlando, eu vou me sentir segura. Eu vou salvar o meu relacionamento.
Mas não. Isso pode gerar o distanciamento do outro. Porque se esse outro é saudável, o que, que ele começa a fazer? Eita, essa mulher é meio doida, deixa eu ir embora. Essa mulher não tá batendo muito bem das ideias, não. Ela não tá deixando nem eu respirar, não quer deixar mais eu ir no futebol. Se eu curtir um negócio do meu time lá nas redes sociais, ela já pira comigo? Então deixa eu sair desse relacionamento. Então eu posso gerar um efeito oposto e esse ciclo ele vai se repetir se ele não for tratado. Se isso não for resolvido, isso vai se repetir em outros relacionamentos. Então pensa só, tô falando aqui sobre amor, mas se a gente falar sobre uma amizade, se uma amiga sua ficar, você não pode ter outras amigas. Você tem que ser minha amiga exclusiva. Se ela ficar te chamando e falando, nossa, mas ontem você nem me mandou mensagem. Você não gosta mais de mim, não? Você não valoriza a nossa amizade? No outro dia ela te liga, onde você estava ontem que você não me respondeu? Você se sente desconfortável com esse excesso de cobrança? Você vai ficar ou você vai se afastar? Então vocês percebem que quando eu tento controlar o outro, eu estou repelindo ao invés de aproximar? A Kate, eu amo quando o meu vai jogar bola, momento só meu. Aí lá, Kate, é uma mulher bem resolvida. Isso aí, Kate, adoro. Gente, quando meu marido fala assim, vou pro estádio, eu falo, que coisa boa. E quando ele diz, eu vou levar o nosso filho, aí eu, uhul. Gente, eu vibro. Até arrepiada. Que coisa boa. Falo, vai mesmo, meu amor, se divirta. Bom jogo pra vocês. Não se preocupe em vir embora correndo. Vem com calma. Sabe como é que é, né? Final de jogo. Vai com Deus, meu amor. Gente, é bom demais. Tem um momentinho só pra mim? Que maravilha. Isso, Kate, ainda leva os filhos. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Eu querendo que o meu fosse pescar. Sabe o que isso significa? Eu sou tão bem resolvida com o meu relacionamento que eu curto os momentos de solitude. É bom demais. Não, acho bom mesmo. Vai se divertir. Você merece passar um tempo lá fazendo o que você gosta. Que é ir pro estádio. Eu não gosto de ir pro estádio. Então pode ir. Fique à vontade. Agora tem mulher que não, ela odeia futebol, mas ela tá lá agarrada com o marido. Senão ele pode olhar pro lado lá e ver uma mulher de shortinho. Gente, por favor, né? Me ajuda aí. Você tá fazendo coisa que você não gosta só pra você se assegurar de que o seu parceiro não está olhando pra outra pessoa? Aí a gente tem aí um alerta bem grandão, um letreiro luminoso de perigo, perigo, vai pra terapia. Vai cuidar da sua saúde mental. Verdade, eles só trabalham, tem que ter um momento deles de diversão. Exato. E eu vou ter o meu momento de fazer uns nadas ali, descansar, ver uma série, comer uma pipoca. Coisa boa. Rosilene, gente, o meu me trai com o trabalho. Quando ligo, ele tá trabalhando. Um homem trabalhador, Rosilene. Olha que coisa boa. A gente tá vivendo uma geração de inversão de papéis, ó, o da Rosilene é trabalhador, tá? Tem que jogar a mão pro alto e agradecer. A gente tá vivendo uma era de homens que não querem ficar com a responsabilidade da casa, de cuidar da casa, não quer trabalhar, quer ficar só de boinha jogando. Você ter um homem trabalhador é uma bênção. Outra coisa que gera os ciúmes excessivos é romper a confiança. Porque o amor, ele vira vigilância. E quando há vigilância, não há segurança. Essas duas coisas, elas não coabitam. Não tem como. Se tem vigilância, se tem controle, não existe segurança. Não existe confiança. A relação se torna frágil. Isso desgasta o relacionamento. Gente, entenda. Ciúmes desgasta a relação. Você acha que você está protegendo, mas na verdade você está sufocando a outra pessoa. Então é algo que precisa ser tratado. A Renata, hoje em dia a maioria está procurando alguém para encostar. Infelizmente. O meu também está sempre trabalhando. E olha que por conta do trabalho, ele só vem finais de semana. Isso é um problema na relação de vocês? VFG, conta pra gente. Ou isso é muito bem resolvido? Isso é um acordo entre vocês? O que eu quero mostrar para vocês com relação a essa pergunta? Existem diferentes configurações de relacionamento, tá? Às vezes para você seria incabível o seu cônjuge trabalhar a semana toda e vir só aos finais de semana.
Para outras pessoas tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí, ó, perfeito. Isso está bem resolvido, mas eu sinto saudades. Então é um relacionamento saudável. Raniele, eu era super confiante, mas abusaram disso e não consigo mais parar de ser controladora. Raniele, primeiro ponto. Gente, eu preciso ir embora, empolguei aqui. Tem que arrumar meu filho pra escola. Socorro. Que coragem de admitir isso. Você tá de parabéns. Mas agora é tratar, tá bom? No ciúme, o problema é projetado no outro, exatamente, né? Porque é algo nosso. Eu sou a pessoa desconfiada. Eu sou a pessoa que já fui traída. Eu sou a pessoa que vim de um ar em que não existia confiança. E aí eu projeto isso no outro, no relacionamento. Isso vem através de controle. Como vencer os ciúmes, então? Pra gente finalizar, que eu tenho que correr agora. Primeiro ponto, eu preciso reconhecer os pensamentos. Lembra que eu falei com vocês no comecinho da live? Que a gente, diante de uma situação, pensa, sente e se comporta? Eu tenho que questionar esses pensamentos. Que evidências que eu tenho que ele está sendo infiel? Existem evidências que corroboram para isso? Eu tenho alguma prova real de que isso está acontecendo? Ou é só algo que eu estou construindo através das minhas feridas? Eu preciso questionar, é o primeiro passo. Outro ponto, além de eu questionar os meus pensamentos, eu preciso questionar as evidências. Será que elas são reais ou elas são fantasiosas? Porque às vezes a gente inventa evidência. Ah, mas ele curtiu a foto. Gente, uma curtida numa foto não é evidência, não. Isso não quer dizer nada para entender se isso é uma evidência ou não. Então vamos questionar. Tem alguma coisa demais nessa foto? Não. É uma família. É uma mãe com um filho e um marido. Então não tem nada demais aí. Tá vendo como é que a gente tem que questionar? Terceiro, se comunicar de forma assertiva. Pergunta, gente. Tem alguma coisa te incomodando? Pergunta. Mas você precisa fazer isso de uma forma respeitosa. Se você chegar com os dois pés no peito, com o dedo na cara, levantando o tom de voz, você vai desestabilizar a relação. Que tal sentar, olhar nos olhos e falar: olha, minha mente tá construindo umas narrativas aqui, me ajuda a entender se isso é uma verdade ou se isso é uma distorção? Que tal a gente usar de sinceridade? Travou, mas voltou. Que tal a gente usar de sinceridade neste momento e admitir para o outro que a gente tá construindo alguns pensamentos que eles não são reais? Vamos tentar fazer dessa forma? Quarto, trabalhar a autoestima, gente. Se você não tá conseguindo fazer isso sozinha, busca por terapia. Ou sozinho, porque temos homens ciumentos também. Quinto, confie e estabeleça limites saudáveis. Todo relacionamento precisa ter as suas regras. Mas essas regras não é você que determina sozinho ou sozinha, não. Isso é feito de forma combinada. Você dialoga com o outro e combina essas regras. Tem que ser bom para os dois, não para um. Sexto, reduzir o comportamento de vigilância. Evita de ficar ali investigando, igual uma CSI. Entra num perfil, entra no outro, cria um fake, olha por diferentes ângulos, fica olhando ali o histórico de seguidos. Evita fazer isso, porque isso só vai alimentar os ciúmes. E sétimo, cuidar dessas feridas emocionais. Como que a gente cuida de ferida emocional? Buscando por ajuda profissional. Tá bom, gente? Desculpa acelerar no final da live, mas eu preciso correr agora que eu tenho que arrumar o meu filho para ir para a escola. E eu não podia sair sem fechar a linha de raciocínio. Essa live vai estar gravada no YouTube mais tarde. Eita, que gracinha! Olha, gente, que fofura! Obrigada, Anderson, pelo gatinho. Que fofura! Muito obrigada por ser um apoiador da saúde mental. Muito obrigada por apoiar essa live. Bom final de semana para vocês. Parece com o meu, exatamente. Que fofura! Muito obrigada. Gratidão. Muito fofo, né, Ricardo? Bom final de semana. A gente volta segunda-feira às 5h30. Sextou! Tem live hoje, Renata? Você vai fazer live hoje? Conta aí pro pessoal ir na sua live, se você for fazer. Obrigada,
Clenilde, gratidão. Gente, estou muito feliz pela presença de vocês, pela participação. Casa cheia, 230 pessoas, numa manhã chuvosa de sexta, pelo menos aqui tá chovendo. Muito obrigada. Deus abençoe todos. Rose, obrigada aí pelo apoio. Beleza, Renata? Combinado. Beijo, pessoal. Jane, obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Moçambique, seja bem-vinda. Tchau, tchau, pessoal. Porto Alegre tá nublado. Já já eu cheguei então, hein?